Mas eu começo o programa falando sobre a nossa saúde, e a saúde começa pela boca. E saúde bucal é um assunto importantíssimo. A medicina evoluiu, eu sempre falo, e vai evoluindo, isso é maravilhoso. E as técnicas periodônticas, assim como a odontologia, também evoluíram. Para nos ajudar a entender tudo sobre estética bucal, perda óssea, o que significa, pode, não pode colocar implantes, que eu recebo o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista e implantodontista. Ele tem trabalhos publicados aqui no Brasil, também no exterior. Tem um canal no YouTube, sempre esclarece pra gente com muita tranquilidade o que é tudo isso, como é feita uma regeneração óssea e como é que é feito um implante moderno e bem feito. Seja muito bem-vindo, Dr. José Vicente Contatori. Tudo bem, Cláudia? Prazer em recebê-lo. Vamos sentar para bater o nosso papo aqui. Tava com saudade, tem tempo que você não veio, né? Faz um certo tempo. E a Andamos turma em viajando. casa querendo e precisando dessa, eu posso dizer, terceira dentição? É verdade, a terceira dentição. Eu vim falar hoje sobre perda óssea relacionada com estética. A perda óssea sempre houve um problema, um tabu do antigo paradigma com relação à perda óssea. Por quê? Porque se o paciente apresenta-se no consultório com problema de perda óssea, e um detalhe, 80% da população mundial apresentam problemas de perda óssea na boca. Olha, então Isso é uma informação importante. Então, o primeiro diagnóstico é não fazer trauma naquele osso que tem perda óssea. Isto é, em dente que tem perda óssea, não extrai esse dente, porque a extração do dente vai significar o aumento na velocidade da perda óssea. Essa é a primeira condição sine qua non. A segunda é que o paradigma novo que nós estamos falando representa uma luz no final do túnel para os pacientes que têm perda óssea, porque o antigo paradigma nunca entendeu o problema. O antigo paradigma, ele vê aquele dente com perda óssea e diz assim, a primeira coisa, olha, não tem nada o que fazer, o que perdeu, perdeu, vamos extrair. O novo paradigma já não faz isso. Tem o que fazer, não vamos extrair esse dente e vamos promover um ganho de osso vertical, conseguindo uma regeneração óssea fundamental, uma regeneração óssea importante. Então, o que é a perda óssea? A perda óssea, quando você mastiga sobre o seu dente, o osso recebe o impacto da mastigação. E no momento em que ele recebe o impacto da mastigação, você perde células ósseas pela parte externa do osso, que é a cortical. E nesse momento em que você perde células, as células da medula óssea, que é interna, reprogramam-se, faz a mitose, reproduz e repõe as células que você perdeu na cortical. Isso quer dizer o seguinte, que o osso, ele se mantém sozinho. Quando ele é utilizado. Quando ele está ali recebendo Então você vai estímulo. perdendo células, vamos supor que em um mês você perdeu 500 células. A medula óssea repôs 500 células. O índice de perda óssea é zero, porque você não perdeu células nenhuma. De repente, uma bactéria que vem por baixo da gengiva, que é a bactéria acidogênica, elimina uma enzima. E essa enzima altera o metabolismo dessa célula da medula, e essa célula que se multiplicava a cada 1 hora, ela fica inerte. A partir desse momento, a paciente só perde células e não repõe. Perde e não repõe. Então vamos fazer um cálculo rápido. Ela perde 500 células no mês, mas não repôs nenhuma. Um déficit de 500 células que vai dar um índice de perda óssea. É exatamente esse o fato. Então hoje nós estamos trabalhando com física quântica, com química quântica, com moléculas subatômicas. Só para você ter uma ideia, essas moléculas dentro da célula que eu estou trabalhando hoje, a nível de grandeza, elas são 10 milhões de vezes menor que uma molécula de 1 milímetro. Telespectador, imagine uma molécula de 1 milímetro. Nós estamos trabalhando com elementos subatômicos em reações celulares dentro da célula, que essa molécula é menor 10 milhões de vezes que 1 milímetro. E apesar dela ser menor, quer dizer, invisível, né? Porque ela nós usamos microscópio de alta resolução. Ela se reproduz e ela cresce e ela proporciona essa possibilidade da gente ter uma Exatamente, regeneração ela óssea. libera fatores de crescimento, a física quântica promove um entrelaçamento entre elétrons, porque os elétrons que compõem o átomo, é interessante, o elétron, ele tem uma consciência própria, porque ele
anda ao redor do núcleo do átomo sempre na mesma intensidade. Ele nunca perde energia. Então, uma meditação que eu acho interessante colocar no seu programa. Se um elétron tem uma consciência própria, quantos milhões de elétrons fazem um corpo e que traduz uma macroconsciência? É interessante isso. É muito complexo, né? Mas muito interessante. A gente aprendeu isso quando era criança, na aula de ciência, e era tão distante. Continua distante hoje, mas a gente traz para a realidade e vai ficando mais fácil. A gente até entendeu por que é que a gente precisa parar, respirar, prestar atenção, porque a gente é uma coisa só, mas ao mesmo tempo formado por milhares de moléculas. Então, por que o novo paradigma representa uma luz no final do túnel? Porque nós vamos entrar com um laser de 1.800 miliwatts e o laser, a nível de física e química quântica, ativa esses elementos subatômicos que começam a ativar uma estrutura dentro da célula, que é a mitocôndria, que é a usina da célula. E essa célula que estava inerte, ela começa a se multiplicar e repor novas células. Se ela repõe novas células, eu faço a regeneração óssea. Mas, doutor Vicente, por que o senhor faz a regeneração óssea? Porque eu reponho novas células. E como o senhor faz isso? O laser de 1.800 miliwatts é o elemento indutor para a ativação dessa célula que estava inerte e ela começa a se multiplicar. Ou seja, onde não tinha mais osso, vai ter. Vai ter. Nós vamos fazer uma osteogênese, uma formação óssea, uma osteoindução, induz a formação, e uma osteocondução, conduz à formação. Ou seja, você que foi a um dentista, um implantodontista e ouviu a má notícia, para a senhora não tem mais solução. A senhora não tem ossos para que seja colocado, seja realizado um procedimento de implante. Volte, a equipe do Dr. Vicente Contatori está preparada com um novo paradigma. Pode ser feita a regeneração óssea guiada, é disso que ele está falando. Ou seja, você não podia, mas agora você pode. Agora, veja que interessante. Me procura algum tempo atrás um senhor, aproximadamente com 78 anos de idade, e ele refere-se a mim o seguinte: eu estive em alguns dentistas e eu estou com perda óssea e todos indicaram a remoção desses dentes. Isto é, osso que tem perda óssea não faça trauma. Remover dentes significa fazer trauma. Se fez trauma, o osso vai aumentar a velocidade de perda óssea. Então eu disse, não, nós vamos fazer a regeneração óssea, vamos refixar esses dentes e depois eu vou fazer um tratamento estético. Então, esse caso eu trouxe para que você, o telespectador, tenha condições de você analisar entendeu? Um paciente que já tinha ido no dentista, o dentista falou, vamos arrancar tudo porque você já não tem mais osso, não adianta mais ficar com esse dente aí. Isso seria errado. O correto foi feito a regeneração óssea e um tratamento estético. Dá uma olhada na foto. Vamos chamar a foto. Então, veja, o paciente já apresentava um desgaste nesses dentes, nos centrais e nos laterais e nos prés. Os dentes apresentavam uma mobilidade. Primeiro, então, nós temos que apagar o fogo. Como nós vamos apagar o fogo? Fazer a regeneração óssea. Eu não vou partir para a estética antes, porque o pilar da minha prótese, que é o dente, está com mobilidade. Então, nós conseguimos essa regeneração óssea, refixar esses dentes em posição e, de repente, nos dentes anteriores, nós poderíamos fazer aí ou faceta laminada ou uma pequena película sobre esse dente. Na realidade, nós fizemos uma faceta. Próxima foto. Então, veja que interessante. No modelo, porque de pré-molar para trás, eu fiz coroas cerâmicas. E nos 4 dentes anteriores, eu conservei aqueles dentes sem desgastar e entrei com uma faceta cerâmica, uma cerâmica suíça. Vamos seguir na foto, por favor? Então, aí estão as facetas já no modelo. O modelo está com um troquel para visualizar corretamente faceta por faceta. E agora, o final do caso, veja o dente, o paciente, o resultado estético. Essa era aquela outra boca? Era aquela outra boca. Dentes pequenininhos com que aqueles pareciam dentes pequenininhos. soltos. E eles estavam desgastados, fragilizados. Então, nós recuperamos o suporte labial do paciente, revitalizamos o sorriso e, o mais importante, resolvemos o problema que estava ali embaixo, que era o suporte ósseo,
que era o quê? Uma perda óssea severa, e a indicação para a extração desses dentes significaria o quê? Que esse paciente iria perder mais osso. Se perde mais osso, a hora que for fazer enxerto, vai ter que fazer um volume de enxerto muito maior, porque ele perdeu osso. Então, na nossa técnica, no novo paradigma, nós regeneramos isso aí. Esses dentes vão ficar por 8, 10, 12 anos sem problemas. E daqui 12, 15 anos, a hora que for necessário extrair o dente, ele já fez um tratamento de regeneração óssea e ele já tem osso vertical para colocar implante. Porque naquela primeira situação, ia extrair o dente e não tinha osso vertical. O dentista vai falar o quê? Bom, o que o senhor vai colocar então? O senhor extrai e coloca o quê? Não, já vou te colocar uma dentadura, que é uma dentadura temporária. O paciente, você acha, vamos conversar, telespectadores, fazer uma rodinha entre nós. Você acha que o paciente vai ficar feliz com uma dentadura, extrair seus dentes e colocar uma dentadura na boca? E não vai ter nem um terço da qualidade de vida que terá quando coloca um implante. É outra história, é outra mastigação. Por isso que eu disse que é a terceira dentição, né? A gente tem os dentes de leite, depois vem os permanentes, e o implante, ele vem para dar conforto, para dar qualidade de vida. A gente ontem, por exemplo, falou tanto de alimentação com o Dr. Baracate aqui, né? E a alimentação, ela é um dos pilares importantíssimos para uma vida saudável. A alimentação, ela é bem feita quando a gente tem dente para mastigar, né? Isso precisa ser cuidado, precisa ser muito bem pensado e decidido na hora de você buscar um dentista. Por isso que a gente traz esse conhecimento e profissionais qualificados. No caso do Dr. José Vicente Contatori é professor, doutor, mestre, e ele está trazendo para a gente toda essa novidade. Você tem trabalhos maravilhosos publicados e louváveis publicados no exterior, né? E nós, agora com a física quântica e química quântica, tem determinados casos que, além do laser, eu preciso fazer um enxerto, que não é ósseo, é um enxerto celular. Então, eu faço a retirada de 5 frasconetezinhos de sangue do paciente, pego essas células da parte rica do sangue e vou fazer uma reprogramação gênica. Eu mexo com modificação gênica dentro da célula. E eu transformo essa célula adulta que estava dentro do sangue em uma célula tronco de pluripotência induzida, chamada célula IPS. E eu coloco esta célula na área de perda óssea para completar o meu crescimento ósseo. Então, não é um enxerto ósseo, é um enxerto celular. E eu tenho utilizado muito a física quântica. No mês passado, vieram 2 colegas de Estocolmo, da Universidade de Estocolmo, e acompanharam os meus trabalhos. Porque, na realidade, nós estamos trazendo conceitos da biologia molecular, da citogenética para a odontologia e incrementando algo que era perda óssea. Que o dentista falava assim, eu vou limpar para melhorar. Mas veja, o senhor vai limpar para melhorar ou para resolver? Não, eu vou para melhorar porque resolver não tem solução. Hoje, com esses novos incrementos, tem solução. Olha, que máximo. Efetivamente, com esses novos incrementos hoje da biologia molecular, da citogenética, da ciência e tecnologia, da física quântica, da química quântica que nós estamos utilizando, tem uma solução. Agora sim, doutor, tem muita gente assistindo e que hoje não tem qualidade de vida porque perdeu seus dentes. A dentadura, ela tá frouxa porque não tem nem suporte para ela ficar encaixada, porque tem uma perda óssea grave. Essa pessoa, ela pode procurar a sua equipe, ela vai conseguir, de fato, fazer esse tratamento? Dura quanto tempo? Eu queria entender se as pessoas que estão longe de São Paulo conseguem fazer isso. Para o tratamento da perda óssea, eu me programo de acordo com a disponibilidade da pessoa. Então, por exemplo, ela vem para o consultório e ela, por exemplo, é de uma região muito longe e ela vem uma vez por mês. Então, eu faço ativação dessas células com laser para um mês. Eu dou ativação dessas células. Eu posso dar ativação para 45 dias, 50 dias. É muito dolorido isso? Não precisa nada, não dói absolutamente nada. Sem anestesia, absolutamente não tem anestesia. O laser, eu coloco ele exatamente sobre essa gengiva e a vantagem do 1800 miliwatts é que ele ultrapassa a cortical direita, as células da medula e cortical esquerda. Eu ativo todas essas células do suporte ósseo e essas células que estavam inertes, ela está lá em casa, onde ela mora. Durante primeira, segunda, terceira semana, essas células ativadas estão se multiplicando e repondo novas células. Então veja que coisa interessante. Quando nós batemos uma radiografia e o paciente está com a perda óssea, na radiografia o osso ele é poroso assim, Então fica aquele osso poroso. À medida em que ela vai repondo células,
vai fechando essa porosidade. Num segundo momento, após o tratamento, ela bate uma nova radiografia, esse osso já é compacto, não tem a porosidade mais. Nossa, que incrível. Isso tudo você pode conferir também no YouTube. Dr. José Vicente Contatori tem um canal no YouTube onde ele explica todo esse processo, o que é a regeneração óssea guiada. Tem inclusive vídeos interessantíssimos. Quem gosta um pouquinho de ciência vai ficar apaixonado, vai aprender o que é realmente um estudo levado a sério por profissionais competentes e qualificados, como o Dr. José Vicente e toda a sua equipe. Agora, só para você ter uma ideia, nós estamos agora construindo um livro em inglês para ser lançado sobre física quântica e química quântica, vai ser lançado lá fora do Brasil. E eu me sinto assim muito lisonjeado com isso, porque na realidade, tantos pesquisadores que entram em contato conosco, houve a necessidade de nós criarmos um novo site, que é o Contatori Foundation. É um site em inglês. Então, se você, telespectador, colocar ali o Contatori Foundation, clica, você vai ter todas as pesquisas nossas, todos os trabalhos de regeneração, e nós estamos conversando com esse pessoal de fora em inglês, numa língua universal. Porque normalmente eles entravam no site em português, eles não dominavam muito bem a língua. Então houve a necessidade de nós fazermos o Contatori Foundation, um site em inglês. Muito lindo tudo isso. Eu sempre falo, quando o Dr. José Vicente vem aqui, que eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente está diante de alguém que está mudando a história da humanidade. Esse alguém é brasileiro, é nosso, isso é bom demais, né? Nos enche de orgulho. Obrigada e parabéns pela sua contribuição com a nossa saúde. Dr. José Vicente Contatori está no www.odontologiacontatori.com.br. Aí você pode também mandar um e-mail, contatori@uol.com.br. Você pode ligar para marcar uma visita, uma entrevista no 011 50 55 10 15 e no canal do YouTube é José Vicente Contatori, tá bom? Então aproveite. Obrigada, doutor.